Queridos amigos, queridas amigas, boa tarde para todos nós. Que o Senhor nos abençoe com a sua paz e que sintamos todos aqui envolvidos pela sua misericórdia, também por meio da presença dos Espíritos amigos que aqui nos amparam. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de, pela primeira vez, estar aqui participando de uma atividade na comunhão e desde já agradecendo pelo carinho recebido e rogando ao alto que nos ajude para que de fato consigamos estabelecer isso que é a meta, o propósito principal de toda reunião espírita, seja ela qual for, de qual natureza for, estabelecer entre os que dela participam a verdadeira comunhão, em espírito, em verdade, comunhão essa mantida sobretudo pelo amor. E o tema que nos foi proposto é dos mais centrais quando tratamos do cristianismo. Porque ao longo dos séculos da história cristã, essa muitas das vezes tem sido uma preocupação muito frequente, aquela de assinalarmos para o mundo que somos cristãos. Quais os sinais, quais os distintivos realmente destacariam que um determinado coração é de fato um discípulo de Jesus. E é justamente nesta fala que o Mestre nos apresenta a proposta fundamental do Evangelho. Mas para refletir de maneira mais profunda sobre isso que Jesus nos disse e que, como dizíamos, é algo realmente muito importante em nossa experiência com o Evangelho, vamos percorrer aí os caminhos de um tarefeiro. Vamos mergulhar na experiência e na jornada desse coração, que foi ele próprio, ao longo do tempo, reconhecendo qual é efetivamente o sinal que caracteriza um cristão. Vamos ao oásis de Dan, na solitude daquele local, distanciado de tudo, onde ali estavam presentes apenas aqueles 3 corações, que por ali passaram alguns anos entre o trabalho no tear e entre as meditações acerca do Evangelho. Como sabemos, Saulo de Tarso ali, a princípio, comparece como um anônimo. Foi muito bem acolhido pelo casal que já estava lá, Áquila e Prisca. A princípio também eles não sabiam se ele era cristão ou não, por isso, com muita discrição, faziam as suas reuniões de estudo do Evangelho, Poderíamos dizer o seu culto diário do Evangelho, o faziam ali de maneira discreta, pois não sabiam qual era a crença daquele novo companheiro que se juntava a eles. Mas com o passar do tempo, Saulo foi notando aqueles pequenos detalhes, os manuscritos, os pergaminhos, o palavreado, e foi notando que estava ali diante de corações que também seguiam a Jesus. Até o momento em que eles, então, se reúnem efetivamente como condiscípulos, irmãos de ideal. Saulo se abre para eles, dizendo ser também cristão, e começam então a estabelecer laços ainda mais profundos, à medida que estudavam em conjunto as lições de Jesus. No trato do Evangelho, iam fortalecendo aquela amizade que seria uma das mais marcantes para a trajetória do grande apóstolo. Em determinado momento, contudo, Saulo vai sentindo a necessidade de se abrir ainda mais com aqueles anfitriões. Ele ouvia falar alguns relatos da trajetória de vida pregressa daqueles 2, como haviam saído de Jerusalém em fuga, dadas as perseguições que ali haviam sido iniciadas, justamente pelo rabino Saulo de Tarso. Então, ouvindo tudo aquilo, sabendo do desfecho para Áquila ainda mais doloroso, seu pai havia sido morto em decorrência dessas perseguições, ele foi cada vez mais sentindo-se impelido a tangenciar essa questão, esse assunto. E o foi fazendo gradualmente. Em um determinado dia, ele volta-se para Áquila, também para Prisca, e os indaga: que pensais de Saulo de Tarso?
a resposta que ele ouve é certamente uma dessas que lhe marcaria o coração e o que o ajudaria a encontrar na experiência cristã esse caminho, esse eixo central que não podemos perder de vista, se não quisermos nos afastar daquilo que é realmente mais importante. Áquila responde assim: o Evangelho nos manda considerá-lo como irmão, extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. Tem orado por ele, rogando que um raio do céu possa esclarecê-lo. Não tanto por mim, que nada valho, mas acima de tudo por conta de Simão Pedro, que tenho na figura de um outro pai. Penso que a Casa do Caminho mereceria um caminho mais livre para poder atuar e expandir os seus serviços do amor e na fraternidade. Então imaginemos só, Saulo estava diante daquele cujo pai havia sido morto em decorrência das perseguições iniciadas por ele mesmo. Não diretamente por ele, mas por alguns de seus asseclas, alguns de seus colaboradores. E diante de um coração marcado por aquela experiência dolorosa, o vê referir-se ao algoz nestes termos. Ali ele começava a penetrar uma outra percepção mais profunda, mais verdadeira do que realmente caracteriza uma criatura. Ele que vinha de outros tempos, onde os adereços eram muito importantes. As titulações, os rótulos, as influências, os nomes, eram designativos muito importantes na consideração social de alguém, na leitura superficial que se fazia de uma pessoa. Considerava-se muito isso. Qual o rótulo, qual o título, qual a vestimenta, qual a origem, qual o nome. E de repente ele começa a notar naqueles corações com os quais convivia, não somente ali no Oásis de Dan, mas antes também na igreja de Damasco, na pequenina igreja de Damasco, que foi a sua primeira e também profundamente marcante experiência com o Evangelho, já como cristão, ele começa a notar uma outra espécie ou alguns outros tipos de distintivos, de características. Então ele prossegue nesse diálogo com Áquila e eles então lhe dizem, Áquila volta-se para Prisca e acrescenta: lembra-te, Prisca, como nas orações na Casa do Caminho, o nome de Saulo de Tarso era sempre lembrado. Para nos ajudar, o espírito fraco ainda no perdão, Simão Pedro nos ensinava a enxergá-lo como um irmão cujas violências obscureciam. Então, Simão Pedro, aquela figura central no cristianismo nascente, que absorvia no seu coração imenso muitas daquelas lutas e sofrimentos. Simão que havia perdido um filho da alma, na figura de Estevão. Simão que via muitos e muitos corações fugindo da cidade em decorrência das perseguições. Outros que ali chegavam sem quaisquer esperanças a não ser aquela Casa do Caminho. Simão que na imensidade daquele amor que já conseguia nutrir, inspirado, é claro, no amor incomensurável de Jesus, ele fazia questão de, nas preces da Casa do Caminho, mesmo depois de todos aqueles acontecimentos, lembrar-se sempre da figura de Saulo de Tarso, ajudando ainda aqueles que se sentiam fracos no perdão, dizendo a eles: mudemos um pouco o ponto de vista, analisemos o nosso irmão por uma outra perspectiva e talvez nos será mais fácil compreendê-lo na sua condição. Um irmão cujas violências obscurecem.
a grandeza de alma de alguém que viu o filho da alma ser lapidado, apedrejado por aquele indivíduo, ou em decorrência da sua atuação, e que nesses termos se referia a ele. Para desfazer os ressentimentos mais vivos, prossegue Áquila, Simão Pedro historiava-nos a sua própria história, o seu passado, recordando-nos das suas próprias negações a Jesus. Como a dizer, ele que era aquela figura de referência, olha, o meu passado também tem as suas nódoas, também tem as suas marcas. Saulo de Tarso, portanto, não estará perdido. Jesus me trouxe de volta ao caminho, à seara. Por que não o faria também em relação a ele? Haveremos de confiar, portanto, no seu poder. Então, para estimulá-los ainda mais a desfazer no coração qualquer mágoa ou ressentimento que carregassem em relação àquele algoz, ao primeiro perseguidor do cristianismo, Simão lembrava as suas próprias falhas, as suas próprias quedas. E mais, Pedro chegava mesmo a dizer, diz Áquila, que toda aquela perseguição de Saulo era útil, porque os mantinha mais focados, mais vigilantes, mais atentos ao caminho que tinham por percorrer. Como não ser marcado por uma tal experiência, por uma tal descrição? Saulo, naquele processo que vinha vivendo, desde o encontro marcante em Damasco, até ali, aquele momento no oásis de Dan, ele vinha vendo o seu mundo, a sua concepção de mundo anterior ruir. Ele outrora, como dizíamos, tão fixado nessa importância das aparências, das conveniências, das fórmulas, das influências, da rotulagem do mundo, porque vivia entranhado naquele meio onde isso era valorizado, tão valorizado, a ponto de ele considerar todos os que estavam lá naquela casa do caminho legítimos perdedores, criaturas fracassadas, o escândalo com que ele recebe a notícia de que o seu mestre havia se disposto a ir lá passar uma tarde, porque ele não concebia outro tipo de grandeza, ele não considerava outros tipos de distintivos que não fossem os do poder, da vaidade, do prestígio, da fortuna, da influência. Embora existisse também no seu coração um anseio sincero de servir a Deus, mas ainda muito contaminado pelas vaidades humanas, pelas ilusões do mundo. Mas Jesus havia propiciado a ele aquela experiência de uma visceral transformação em que os seus olhos, agora desprovidos daquelas escamas que obscureciam a sua visão, começavam a enxergar a vida e as pessoas por um outro prisma. O que antes tinha tanto valor, já não tinha aos seus olhos agora tanto valor mais. E o que antes ele ignorava, agora se realçava, começava a se destacar cada vez mais. Outro tipo de características, outros valores, outras maneiras de analisar realmente uma pessoa, um espírito. E é o que ele então podia ver naquele singelo relato. Homens e mulheres que eram caracterizados por uma tal capacidade de amar. Para muitos no mundo de então, aquilo passava desapercebido. Não era um sinal de grandeza. Imagina só, humilhar-se ao ponto de perdoar quem me feriu. Era tido a conta de humilhação. Jamais enxergariam nisso verdadeira força ou poder. O poder de quem perdoa, a fortaleza de quem é capaz de perdoar. Era visto como fraqueza. Jamais veriam riqueza
naquela vida simples, desprovida de recursos, mas cheia de fraternidade, de uma fraternidade que muitos ainda não conseguiam sentir ou valorizar. Ele, rabino prestigioso em Jerusalém, outrora não via, não enxergava isso. Mas é o que o Evangelho vai fazendo conosco, arrancando as escamas que nos turvam a visão, para que tenhamos da vida e das pessoas uma compreensão cada vez mais real, cada vez mais baseada ou fundada nas verdadeiras leis da vida, as leis de Deus. Então, o que aquelas pessoas buscavam, o que as definia, não eram os rótulos de influência, poder ou fortuna, mas sim aquele sinal que ele começava a perceber como uma constante por onde passava, desde a primeira visita na casa do caminho, até naquele momento quando vê Estevão perecer, depois, quando acolhido, na igrejinha de Damasco, e agora ali, naquele oásis, distante de tudo, junto àqueles dois corações, ele começava a notar esse sinal, esse distintivo sempre muito marcante, presente. Um amor, uma forma de lidar com as outras pessoas, mesmo aquelas que eram adversários ou algozes, que ele antes não havia visto. Talvez, justamente em decorrência desse amor, uma outra característica, uma tal serenidade, uma tal confiança nesses corações que era de impressionar. Uma imagem que jamais ele pôde descolar de sua retina espiritual, de sua memória, foi o olhar de Estevão para ele, Saulo, quando naquele dia da lapidação. Por mais que estivesse Estevão banhado em sangue, seus olhos eram como um farol. Do seu olhar projetava-se uma paz, uma serenidade que o marcaram para sempre. Ele jamais pôde esquecer aquele olhar que foi para ele o sinal, agora melhor compreendido, de algo absolutamente diferente, que até então ele não conhecia. Então ele começava a observar isso. Aqueles discípulos do Nazareno preocupavam-se com outra espécie de distintivos. Estavam mais voltados para outros ornamentos, que não eram assim palpáveis ou materiais. E isso naturalmente foi moldando a sua visão, porque ele ainda não havia começado, de fato, a sua grande tarefa de divulgação do cristianismo. Levar a mensagem do Cristo até os confins, ele estava ainda em preparação. E quando a gente lê o livro Paulo Estevão, ou mesmo o Evangelho, as cartas de Paulo, em que podemos aprender muito sobre o seu processo de formação, de desenvolvimento ao longo do tempo, Atos dos Apóstolos, a gente nota como que Jesus foi realmente reunindo ao seu caminho os corações e as experiências no justo momento para moldar a visão que ele precisaria ter para, de fato, universalizar a mensagem cristã como ele o fez. Torná-la assim prática, trazê-la de fato à vida, conectar essa mensagem do céu à sua aplicação na terra, porque de certo modo foi o que Paulo fez. Ao fazer uma referência ao apóstolo, numa mensagem muito bela em que Emmanuel nos orienta a ler as suas cartas e meditar, ele diz assim: ele foi o coração escolhido por Jesus para aclimatar a flor divina do Evangelho no campo do mundo. Trazer isso para a dimensão da vida. Como é que é o cristianismo realmente aplicado? E claro, ele o faria
antes de mais nada, em sua própria vida, para que, por meio dos seus escritos, das suas cartas, dos seus ensinamentos, ele pudesse também compartilhar isso. Então, Jesus vai, de fato, o conduzindo, moldando a partir de experiências como essas, de encontros. Sempre sob a tutela também de Estevão, que era agora no mundo espiritual, o braço direito de Jesus, designado para ser o companheiro dileto e sempre presente daquele que havia sido o seu algoz, mas que agora passaria a ser o seu grande amigo. Isso foi moldando então a visão do apóstolo, o preparando para questões que surgiriam mais à frente e que são questões graves, fundamentais, que já naquele início do cristianismo foram levantadas e que, podemos dizer, ainda perduram até hoje. Desafios na nossa experiência com o Evangelho. Desvios, muitas das vezes sutis, em que temos incorrido ao longo de tantos séculos, muitos de nós que aqui estamos, há quanto tempo temos conhecido o Evangelho? Desvios sutis nos quais temos incorrido e que nos cabe hoje, com o auxílio do Espiritismo, estarmos muito atentos a eles. Claro, resgatando a palavra primordial do Mestre, que já nos trazia uma reflexão nesse sentido, para que estivéssemos atentos a esse ponto capital. Refiro-me a quê? Mais à frente na trajetória de Paulo, quando ele já era a figura mais conhecida na divulgação da mensagem do Cristo, surgiria no seio da comunidade cristã uma das maiores polêmicas da história do desenvolvimento do cristianismo, que levou à primeira grande reunião entre os discípulos, aquele que foi conhecido como o Concílio de Jerusalém. São vários os fatores que estão envolvidos para que se chegasse a essa reunião, mas um deles era essa questão do que caracterizava o discípulo de Jesus. A imensa maioria dos primeiros seguidores vinham do judaísmo. E entre os judeus, há muito tempo, eles traziam essa ideia de uma marca no corpo que caracterizasse a sua aliança com Deus. A circuncisão. Entre outras práticas que eram rigidamente observadas, sobretudo pelos fariseus. E esses primeiros cristãos vindos do judaísmo, à medida que o trabalho de Paulo se expande e começa a alcançar os gentios, passam a apresentar essa questão. Para serem considerados discípulos de Jesus, precisarão também dessa marca no corpo, deste sinal. Sem este sinal, não poderão ser considerados discípulos de Jesus. E é aí que entra Paulo. E é aí que entra todas essas experiências que ele veio tendo. Ele outrora, judeu, vindo do farisaísmo, talvez em outros tempos isso para ele não fosse uma questão, mas agora já profundamente transformado, e por isso mesmo chamado por Jesus para ser aquele que levava a mensagem aos gentios, o apóstolo dos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, ele então bate o pé sobre essa questão e diz: não pode ser assim. Se assim for, nós não estaremos entendendo a essência do que Jesus nos trouxe. Mas ele encontra resistências, da parte até de alguns dos apóstolos. E aí surge então aquele atrito que foi depois resolvido no clima do amor entre ele e Tiago. Atrito que prejudicou de alguma maneira a comunidade da Galácia, as comunidades lá por ele fundadas, tanto que na carta aos Gálatas ele vai tratar muito dessa questão. Depois também na carta aos romanos, porque os romanos em geral eram gentios, e volta à baila essa mesma questão. Os chamados judaizantes queriam de toda maneira impor essa necessidade, não só da circuncisão, como de outras práticas de ordem mais exterior,
para que fossem então considerados cristãos os que vinham de outras nações. E Paulo, firme na sua posição, diz: não poderá ser assim. A questão ia se avolumando, ia escalando, até que então Pedro e os demais resolvem convocar aquele concílio para que pudesse ser resolvida a questão no clima do amor, da fraternidade, sob a luz e a inspiração de Jesus. Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 6, traz para nós a essência daquilo que ele foi depreendendo de todas aquelas experiências. Olha, eu tenho visto por onde tenho passado que o que realmente caracteriza o cristão não é esse ou aquele sinal exterior, esta ou aquela vestimenta, esta ou aquela maneira de se portar lá na comunidade. Eu tenho visto sempre o traço que mais me tem chamado a atenção é o do amor. Por isso ele diz na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6, porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Acrescentando mais à frente, no capítulo 6, versículo 15, mais uma vez, em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas o ser nova criatura é o que de fato importa. Porque lá Paulo já havia entendido o sinal mais efetivo que caracteriza o verdadeiro discípulo de Jesus não poderá ser visto com os olhos físicos apenas. É preciso seja ele sentido. Porque é um sinal que tem a ver com a vida da criatura, sua conduta, sua postura, mais do que simplesmente um rótulo ou um indicativo exterior. Àquele tempo, nem cristãos eram, ou nem cristão era ainda o título daqueles seguidores, eram homens do caminho. Mais tarde surge o designativo de cristãos. Mas é como se Paulo quisesse pontuar que nem mesmo adotando o título de cristãos, poderíamos, por isso mesmo, efetivamente nos caracterizar como tais. Porque a rotulagem não basta. Algo que ele desenvolveria mais ainda na sua carta aos Romanos, quando ele diz assim, no capítulo 8, versículo 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ser do Cristo, portanto, ser reconhecido como alguém que o segue, é trazer conosco algo do seu Espírito. E todos sabemos, no cerne, o que o Cristo demonstrou, o que o Cristo nos trouxe. De modo que, desde aqueles tempos, antes pela própria fala de Jesus, nisto serão conhecidos os meus discípulos, por muitos se amarem, ou por se amarem uns aos outros, e depois, com todo esse esforço de Paulo, para que não dessemos mais valor ou atenção a quaisquer rotulações e titulações externas do que aquilo que se expressa em nossa vida, desde aqueles tempos está para nós claro o que realmente deve caracterizar um cristão. Mas ao longo dos séculos, ainda temos visto essa luta. Ainda temos muitas vezes tropeçado justamente neste quesito. O Cristo, em muitas de nossas experiências, tem estado presente em imagens, em quadros, em frases, em textos, em sermões, em livros, em adornos, em medalhas, em contendas. Mas isso por si só não caracteriza o verdadeiro discípulo. Se não o trazemos em espírito e verdade, o ensinamento vivo em nossa consciência, em nosso coração, em nossas mãos, ainda dele não somos. É o que Emmanuel vai nos dizer ao comentar justamente esse versículo de Paulo, Romanos 8, 9, no livro Fonte Viva, capítulo 170, com o título Rotulagem. Emmanuel nos diz, a rotulagem não tranquiliza, procuremos a essência.
Nossa experiência com Cristo muitas das vezes tem sido marcada por toda espécie de adorno exterior que nos vincule a Ele, a começar pelo título de cristãos. Mas também, em muitas dessas experiências, temos sido efetivamente cristãos sem Cristo. Acrescenta ainda o benfeitor: é fácil externar convicção e entusiasmo, votos brilhantes e frases bem feitas. Mas demonstrar verdadeiramente o Cristo em uma vida é o que se nos pede. E isso não se fará sem que Ele pulse em nós, sem que Ele esteja vivo em nós. Porque o sinal exterior, na vestimenta, no carro, no quadro, na frase da bio, pode de alguma maneira revelar que pelo menos buscamos a Ele, mas não chega a marcar as pessoas. O que marca as pessoas? O que realmente revela o discípulo? Quando ele é capaz de deixar uma marca do Cristo em alguém. E isso a frase na bio não fará. O quadro em nossa sala não fará. Mas o gesto de amor, de renúncia, de indulgência e de misericórdia, isso o fará. É o que Paulo foi entendendo. Vocês estão muito preocupados em marcar exteriormente, mas estão preocupados em marcar os corações? Isso só se alcança, só se consegue com a força do Espírito, com a força do amor, com a força da exemplificação. A marca que mais nos importa não é aquela que exteriormente nos caracterize como cristãos, mas aquelas que possamos deixar em outras vidas, trazendo-as para mais próximo do Cristo, 1 milímetro que seja, fazendo-as querer conhecer algo mais de Jesus, um pouco que seja. Porque desde os primórdios já entendiam os verdadeiros cristãos que deve ser o discípulo de Jesus um pequeno Cristo em construção. Christianus alter Christus. O cristão deve ser um pequeno Cristo. Deve revelar o Cristo e deixar marcas por onde passa. E só o amor consegue deixar marcas indeléveis. Por isso, só o amor será o distintivo infalível para reconhecer um cristão, um discípulo de Jesus. As marcas do amor do Cristo em nós, em nossa transformação pessoal, mas aquelas que, por meio disso, também consigamos deixar em outros. Se existir em nós esse entendimento, teremos compreendido o que mais importa no Evangelho. Porque tudo mais é decorrência disso. É consequência disso. A centralidade do amor que nos vincula de fato ao Cristo, ao Espírito do Mestre, tornando-nos veículos, canais do mundo por meio dos quais ele possa atuar. A visão de Paulo de um cristão era essa. Dizia ele: o bom cristão, ou o legítimo cristão, é o bom perfume do Cristo no mundo. Ao fazer referência à igreja, isto é, à comunidade dos seguidores, dizia ele: Cristo é a cabeça, nós somos, no mundo, as suas mãos. O corpo de Cristo, as suas mãos, os seus olhos, os seus ombros, os seus ouvidos, os seus pés, por meio dos seus discípulos, daqueles que amam, sobretudo, pode o Senhor estender os seus benefícios à humanidade sofredora. Assim tem sido. Embora, como vemos na história, muitas das vezes, confiávamos mais nas vestimentas ou na rotulagem de ordem exterior, tendo a nossa vida ou na nossa vida a própria contradita de tudo aquilo que considerávamos ou julgávamos seguir. Então isso é muito importante, entendermos essa centralidade do amor que Paulo pôde encontrar lá no oásis de Dan, as referências a Pedro, aquelas marcas que a postura de Áquila, uma vez que ele se revela sendo o próprio Saulo de Tarso, Áquila que o abraça,
Essa postura deixou nele essas marcas inolvidáveis, a ponto de consolidar a sua visão. O cristão realmente tem de ser conhecido por isso. Isso é o que marca uma vida. Isso é o que define a mensagem sendo aproveitada. Mas se é o amor assim, uma força tão central na experiência cristã, é preciso entendermos o que é de fato esse amor proposto por Jesus. Algo que Saulo pôde notar naquela referência de Áquila. Que amor é esse? Que diante do algoz tem uma tal postura de orar por ele, de abraçá-lo quando ele se revela. O que é esse amor que nos é proposto por Jesus no Evangelho, que chega ao ponto de nos dizer: amai os vossos inimigos? Porque aqui é um outro ponto onde, ao longo dos tempos, temos tropeçado. Talvez por isso não tenhamos avançado tanto na vivência real do Evangelho, por não entendermos de fato o que é amor, porque confundimos muitas vezes o amor com afinidade, com o gostar. E é claro que no clima da amizade existirá reciprocidade, afinidade, sintonia, mas pede-nos o Senhor que amemos até os adversários, os inimigos. O que é o amor, portanto, segundo Jesus? É um sentimento, sem dúvida, que se depura no tempo, mas antes de mais nada, notaremos, é uma decisão, é uma postura de vida, que é o que vemos Pedro fazer ante o algoz, que gerava tantas dores à comunidade cristã. Qual a postura de Pedro? De esperança na sua mudança, de boa vontade para com ele, de esquecimento do mal, de confiança no poder do bem, para um dia trazê-lo a outros horizontes e a outras posturas. É o amor, portanto, antes de mais nada, uma decisão da alma, uma postura inspirada naquilo que o Mestre Divino nos ensinou. Por isso eu gosto bastante de uma definição do amor que está no livro Pensamento e Vida, o último capítulo, 30, em que Emmanuel encerra a obra, quando ele diz-nos assim, que o amor é uma silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Olha que maravilha, gente. Eu posso não concordar em nada com a decisão daquela consciência, mas o amor me faz ter para com ela um olhar esperançoso, um olhar compreensivo. Talvez seja realmente a decisão dela absolutamente infeliz, mas isso não inviabiliza de todo o seu futuro. É ela ainda um espírito, filha do mesmo pai, essa criatura com a mesma destinação que eu próprio. Portanto, uma esperança que jamais fenece, que aguarda o tempo de cada criatura e de cada consciência. Prossegue Emmanuel na sua definição. Mercê de semelhante bênção, ou seja, graças a essa bênção divina, cada ser é alentado no degrau da vida em que se encontra. Olha que definição belíssima do que é amor. É ter para com todas as criaturas um olhar de esperança. Daquele que não desiste, daquele que segue orando por ela, se orar foi o máximo que pudermos fazer, daquele que segue confiando nas suas possibilidades de mudança. É o amor alentar essa criatura no estágio da vida, no degrau da vida em que ela está. Como eu posso, de alguma maneira, ampará-la, estimular a dar mais algum passo? Então veja que, sob essa nova consideração, entendemos melhor o que seja o amor, inclusive aos adversários, aos inimigos. O Emmanuel tem uma mensagem, adversários, no livro A Verdade Responde, capítulo 9, em que ele vai dizer assim, amar os adversários, os inimigos, não é uma genuflexão improdutiva diante deles, não é simplesmente nos ajoelharmos e... Não. O Senhor pede, acima de tudo, entendimento, esquecimento do mal e disposição para o bem, boa vontade,
boa vontade esperançosa que opera milagres. Porque só aqueles capazes de conquistar os adversários, no transcurso, às vezes, dos séculos, pela boa vontade e pelo amor, só estes terão entendido o que é a essência divina dessa força, que verte do próprio Criador e que Jesus nos ensinou em cada passo, em cada gesto seu, mesmo diante dos algozes mais endurecidos. Então veja o que é o amor à luz do Evangelho. Eu me recordo que uma experiência marcante que me ajudou a penetrar um pouco mais nessa essência do amor foi quando certa feita li o sermão de Martin Luther King, justamente sobre amai os vossos inimigos. E aqui vale até um parêntese. De todos os versículos comentados por Emmanuel do Novo Testamento, nas diversas obras, adivinhe qual o mais comentado? Amai os vossos inimigos. Martin Luther King, nesse sermão, lembremos o contexto em que ele vivia. E ele propõe um caminho pacífico, não de ódio em resposta, não de devolução na mesma moeda. E por isso era até incompreendido por muitos outros. E o que ele diz nesse sermão? Dentre outras tantas coisas profundas e belas, ele diz assim: compreendamos, meus amigos, que amar não é gostar. É algo muito maior e profundo. Porque gostar tem a ver com afinidade. E existirão pessoas com as quais não teremos ainda afinidade, seja por questão evolutiva, seja por trajetórias espirituais, seja pela própria personalidade. Mas isso de maneira alguma impede-nos ou deveria nos impedir de amá-las, porque amar não é gostar. É ter para com elas também boa vontade, disposição para o bem, espírito de auxílio. Mesmo quando essa pessoa chegue aos limites de nos ferir, nos prejudicar como um adversário ou um inimigo, ainda assim é ver ela com algo do olhar de Deus. Deixar que Jesus olhe ela através de nossos olhos, que o Cristo a ame por meio de nosso coração. Porque isso é o amor, como define Emmanuel lá no Pensamento e Vida. O gostar um dia surgirá, ou já existe no âmbito da amizade, quando há sintonia, afinidade, mas o amor é muito mais do que isso. De modo que o amor, portanto, não exclui ninguém, por mais diferente seja a pessoa, por mais diferentes sejam as nossas ideias. O amor é a única força no universo capaz de harmonizar todas as diferenças. E por isso ele é tão central no Evangelho, porque o Evangelho não exclui ninguém. Independente da visão política, independente da casta social, independente da trajetória, dos pensamentos da criatura, eu a amo quando estou sempre com boa vontade. Possa existir ainda diferença de visão, como existia entre Paulo e Tiago, mas eles nunca deixaram de se amar. Tanto que quando Paulo é chamado, ele vai ao encontro de Tiago. Por quê? O amor é maior do que todas as diferenças. O amor faz-nos sobrepor aos nossos pontos de vista pessoais o compromisso com Jesus. É o Cristo que nos chama a harmonizar, tanto quanto nos seja possível, aquilo que ainda é desafio de convivência. Então essa é a chave, é o segredo desses corações. Por justamente amarem, nunca desistem. Sabem que no tempo, no espaço, tudo se transforma e só o amor perdura, e só o amor constrói para a eternidade. É por isso que Jesus não desistiu de Saulo, nem Pedro, amando como Jesus ensinou, ao ponto de conseguirem trazê-lo, pela boa vontade de tantos corações, para a causa do Evangelho. E quais os frutos dadivosos desse amor que esperou, desse amor que orou por ele, do amor de Áquila que o abraçou, sendo ele o algoz de seu pai. Só assim para entendermos realmente a centralidade do amor. E por que quis Jesus definir para nós que de todos os sinais, de todos os distintivos, o que realmente importa para reconhecer um discípulo seu é este. Isso, já podemos depreender, é essencial em todas as dimensões da nossa vida.
da vivência no lar, onde muitas das vezes encontraremos não almas afins de outros tempos, mas justamente antagonistas. Somos chamados a amar. Paciência, compreensão, confiar no potencial que há em toda criatura, alimentar o que há de bom. Como diz Emmanuel, alimenta a boa parte de teu irmão. O tempo converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Isso é o amor. Não há afinidade, não há ainda um entendimento tão fácil, mas há a possibilidade de alimentar o que há de bom naquela criatura. Alentá-la no degrau da vida em que ela está. Manter para com ela uma esperança, como outros tantos têm mantido para conosco, principalmente os nossos benfeitores. Alimentar a boa parte e deixar ao tempo o resto. É o que amor vai fazendo no âmbito do lar, no âmbito de nossas casas espíritas, onde sabemos também existirão muitas divergências. Mas se chegamos ao ponto de nos afastar, de rompermos, em decorrência de algo que nos diferencie, é porque o amor ainda não estava elevado ao patamar que deveria estar. Ou o Cristo e o Evangelho não adquiriram ainda na nossa vida a predominância que deveriam ter, porque nada no mundo é mais importante do que Ele. E Ele pede-nos, em relação a todos, amor e compreensão. Porque é a única força que dá liga a qualquer coisa que se faça em nome dEle. O cristianismo está cheio de obras erguidas em nome de Jesus e que ruíram e que foram imensos fracassos, porque faltou o único sinal que deveria lhes caracterizar. Jesus estava lá em estátuas, em placas, em nomes, em rótulos, mas não estava lá em espírito e em verdade. E é o que se nos pede hoje, portanto, essa capacidade de amar verdadeiramente, de entender o que é o amor, de compreender que pede-nos Jesus o nosso coração em oferta, para que Ele então o aprimore. Alguém poderá dizer, é muito difícil em relação a tal ou qual pessoa. E nós diremos, de fato é. Alguns corações nos desafiam imensamente. Mas pense o seguinte, não é apenas você quem deve se mover no intuito de amá-la. Pense que é você com Jesus. Você, sozinho, talvez encontrarás imensas dificuldades para fazê-lo, ou até mesmo a impossibilidade. Mas você não está sozinho. Se você estiver com Jesus, não será mais apenas o seu frágil ainda amor a amá-la. Será o amor do Cristo a preencher-nos o coração, inundando, transbordando, impelindo-nos agora a amá-la. Quando Paulo foi chamado a rever Tiago, como dizíamos, ele a princípio sente uma pontinha de, vamos dizer assim, amargura, né? Como assim? Agora que eu estou preparando para ir para Roma, um sonho tão antigo que eu acalentava, o Tiago vem agora me pedir para voltar para Jerusalém? Mas ele era uma alma já experimentada no trato do Evangelho, e ele falou assim, eu não vou decidir sozinho. Meu coração sozinho talvez possa falhar, mas se eu recorrer à fonte de todo amor, haverei de escolher com propriedade. Então ele pede um tempo, vai a um local em separado, faz a sua oração, abre uma página do Evangelho, que então lhe diz, enquanto estás a caminho com o teu adversário, reconcilia-te com ele. O que faltou de estímulo, já existiu amor, existiu compromisso com a causa acima de tudo, e isso é amor. Jesus veio suprir o que faltou e disse, vamos lá, Paulo, é chegada a hora, não é somente o seu amor, conta com o meu amor também. E o que parecia difícil se tornará fácil, porque é tamanho o amor de Cristo por todos nós, que o nosso pequenino e parco amor há de, com Ele, se expandir, engrandecer, abarcando cada vez mais a grande família humana dentro daquilo que é o projeto maior do Evangelho para todos nós. Nisto, meus amigos, é que seremos reconhecidos.
somos hoje espíritas, cristãos, temos o rótulo que nos caracteriza perante o mundo. Diz-nos Emmanuel, seja espírita o nome de teu nome, mas acima de tudo, que possamos ser reconhecidos como os espíritas, os grandes nomes de outrora, aqueles que eram reconhecidos pela sua capacidade imensa de amar. Que ao se proferir esse nome, espírita, cristão, possa cada criatura associar esse adjetivo a uma imensa capacidade de amar. Assim estaremos cumprindo o nosso compromisso e a nossa missão com Jesus. Que Ele a todos abençoe, a todos muita luz e muita paz.